Som. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam todos bem. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Fábio. Você que está em casa também, espero que você esteja muito bem. Espero que Deus esteja na sua casa, não só agora, mas que Ele habite aí na sua casa, junto com você, junto com a sua família, porque é isso que Ele veio fazer, habitar entre nós. Que Ele esteja aí com você, assim como Ele está aqui com a gente. Em nome de Jesus, vai ser assim até a eternidade. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Peço que você feche seus olhos. Se você estiver ouvindo isso em outro momento, no seu carro dirigindo, não feche seus olhos, tá? Você continua aí prestando atenção na estrada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez para refletir sobre a Sua palavra, Senhor. Mais uma vez para que a Tua palavra converta diariamente o nosso coração e a nossa mente. Para que diariamente o Senhor ressignifique todos os nossos conceitos e nos traga cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha regenerar a nossa mente e o nosso coração, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Porque é este o nosso propósito aqui na terra, é nos parecermos com o Seu Filho Jesus Cristo. E é isso que eu te peço aqui nessa manhã, Senhor. Esteja conosco, abre o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, você que está em casa também, continua de pé, que eu sei que você levantou. Segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo. Se vocês quiserem abrir aí. A gente vai ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Vou esperar você abrir aí, porque Timóteo não é tão fácil de achar assim. A não ser para quem está no celular, né? Aí facilita um pouco. Vocês acharam? O Fábio está procurando ali ainda, coitado. Calma, Fábio, eu te espero. O celular travou, tá. Vamos ler aqui então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Destes, afaste-te. Amém? Os irmãos, pode sentar. A gente vai refletir um pouco sobre essa passagem aqui de Paulo a Timóteo. Eu gostei muito do tema desse mês, ressignificar, por mais que essa palavra seja difícil de falar, eu ficava em casa falando refignificar, era difícil. Mas é um tema muito bom, eu gostei bastante, e tem a ver com o significado. O que é significado? Significado tem pelo menos dois conceitos. O primeiro conceito é significado tem uma relação de conhecimento. O que um objeto, o que alguma coisa significa para você. Né? Você tem uma relação de conhecimento com aquele objeto, com aquela palavra, com aquele termo, com aquele sentimento. Então, existe uma relação de conhecimento com base naquilo que você que você já viu ao longo da vida. Então, você atribui a alguma coisa, a algum objeto, algum significado. E aquilo faz sentido para você na sua cabeça. Você tem uma relação de conhecimento com aquilo. Por exemplo, se eu colocar aqui, não vou pôr, tá? Mas se eu colocasse aqui uma maçãzinha mordida, se eu olhar assim e falar, significa Apple. Ou, sei lá, significa o fruto proibido. Então, tem uma série de significados que são relações de conhecimento com algum objeto, com alguma coisa que você tem. Você aí em casa deve ter também entendido mais ou menos o que é isso. Então, esse é uma ideia de significado, né? Uma relação de conhecimento. Só que também tem outra ideia, significado. Significado também é uma relação de importância. O que aquilo significa para você, entende? O que aquela data significa para você, o que aquele objeto significa para você, a importância que você atribui àquilo, né? A pessoa vê uma coisa, pô, isso tem significado para mim, essa foto tem um significado para mim, essa imagem, esse filme, porque tem uma relação de afeto.
uma relação de importância ali, né? Então, significado, para essa mensagem, esses dois termos, uma relação de conhecimento e uma relação de importância. E por que eu gostei desse tema ressignificar? Porque o ser humano, ele é um ser de significados. A gente coloca e atribui significados a tudo na vida. O ser humano é um ser de significados. A gente não pega um pedaço de carne e come no meio da rua. Não, a gente pega, prepara, coloca na mesa. O Tiago falou aqui agora. Cadê o Tiago? Não estou vendo mais o Tiago. Que ele vai lá e ora com os filhos dele, ora com a esposa dele, eles almoçam em volta da mesa. Não é só comida. Tem um significado ali por trás de tudo aquilo. Porque o ser humano é um ser de significados. Então, datas são importantes, eventos são importantes, pessoas são importantes. Casamento não é só duas pessoas que se juntam para a satisfação da sua libido. Não, casamento é uma união entre duas pessoas, tem um significado ali, tem uma família sendo formada ali. Então, o ser humano, ele é um ser de significados. E, dependendo do que você imaginar, dependendo do seu significado, do seu pressuposto, é ele que vai dizer como você vai reagir às coisas. A interpretação daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que você lê, depende muito do que você carrega dentro de você como significado. Então, você pode interpretar alguma coisa ou outra de acordo com esses pressupostos que você já tem, com esses significados que você já tem, certo? Vou me aventurar aqui, e eu não estou defendendo e eu nem estou acusando, tá? Só para ficar claro. Não estou defendendo ninguém, não estou acusando ninguém, mas é porque eu acho que é um fato que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Lula fez um discurso esses dias, né? Por causa da posse, ele foi lá e fez um discurso dele. Eu não vou defender e eu não vou acusar. Esse lugar é exclusivo para a palavra de Deus. Aqui eu não vou defender ou acusar político, perfeito? Só para ficar claro para quem está em casa e para quem está aqui. Mas todo mundo que viu o discurso do Lula, ele falou coisas que daí depende dos seus significados e dos seus pressupostos para você entender isso ou aquilo. Uma fala muito importante dele, que causou uma repercussão muito grande, foi a ideia de gastos e investimentos. Quem ouviu o Lula falando e quem lembra dele estar falando isso? Vocês lembram? Uma galera que lembra. Ele falou de gastos e investimentos. Para uma galera que tem um significado, que pensa, que tem pressuposto, sei lá, de socialismo, de ajudar aos pobres, de dividir riqueza, de distribuir riqueza para ajudar as pessoas, de assistencializar as pessoas, isso foi muito bom, né? As pessoas gostaram disso. Para outras pessoas, que talvez tenham uma noção mais de significados para ela, é mais importante, sei lá, a propriedade privada ou o capitalismo, ficaram com um pé atrás com isso. Mais uma vez, estou dizendo se é certo, se está errado. Estou dizendo que aquilo que as pessoas carregam de significado ajudam ela a interpretar aquilo que elas veem, escutam e ouvem, certo? E todo dia a gente se depara com isso. Tudo que você lê, tudo que você vê, tudo que você escuta, você interpreta de acordo com os seus significados, com os seus pressupostos. Todo mundo que vem aqui, todo dia não, né? Todo sábado aqui, e acompanha aqui as mensagens, acompanha os louvores, você tem na sua cabeça e na sua mente aí uma série de significados. E um exercício próprio do cristianismo é ressignificar os seus significados. Esse é um pressuposto do cristianismo. A leitura bíblica, ela serve para quê? Para você rever os seus pressupostos, os significados da sua vida, para que cada vez mais os significados bíblicos estejam no seu coração. E não os significados que a gente já carrega. Porque tudo que a gente carrega, ela vem contaminado de pecado, vem contaminado de promiscuidade, vem contaminado com uma série de poluições deste mundo. Então, o exercício da leitura bíblica, ele funciona como o quê? Um filtro. Eu constantemente visito as Escrituras para ela ressignificar os meus significados, para ela limpar os meus pressupostos e eu me aproximar cada vez mais da verdade bíblica, certo? Por exemplo, prosperidade. Quando eu falo prosperidade, cada um imagina e tem um significado na sua mente aí. Talvez conseguir entrar na faculdade certa, no curso certo, conseguir um bom trabalho, conseguir dinheiro, conseguir fazer um acúmulo de capital, comprar bens, propriedades. Isso é prosperidade para a maioria das pessoas. Quando eu vou para o texto bíblico, eu tenho esse significado de prosperidade, mas aí eu chego no texto bíblico e vejo que aqueles homens que estiveram com Deus, que amaram a Deus, que foram discípulos e apóstolos de Deus, eles não tiveram esse tipo de prosperidade. E aí eu começo a entender que prosperidade bíblica não é eu ter as coisas, mas eu não depender das coisas porque eu tenho tudo em Deus.
Prosperidade bíblica é quando Deus é o suficiente na minha vida. Não é quando eu não tenho, mas é quando eu não dependo das coisas, porque eu dependo de Deus. Prosperidade bíblica é eu ter intimidade com Deus, ainda que eu não tenha nada nessa terra. Percebe como os meus significados, os meus pressupostos, eles são filtrados e refinados pela Bíblia? E essa é a base do cristianismo. A reforma protestante foi o quê? Ressignificar o que a igreja acreditava na época. Lutero chega na igreja e fala, cara, vocês estão pensando isso aqui de indulgência, mas acho que isso aqui está errado. Cara, graça não funciona assim. Cara, perdão de pecados não funciona assim. A gente precisa ressignificar tudo isso que está acontecendo aqui. A nossa base do cristianismo é ressignificar. As mensagens, as pregações, o cubo mágico da base J, que leva um tema lá para quê? Para ressignificar esse tema na sua mente. O que você pensa sobre prosperidade? O que você pensa sobre família? O que você pensa sobre aborto? O que você pensa sobre isso ou sobre aquilo? À luz das Escrituras, a gente precisa filtrar tudo que a gente acredita, porque é ela quem vai determinar e quem vai dizer o que a gente deve ou não acreditar. Ainda que isso entre em conflito comigo, porque se as Escrituras conflitarem com o que eu acredito, quem está errado sou eu, e não as Escrituras. Isso é a base do cristianismo protestante, a base do nosso cristianismo. A última palavra sempre vai ser a das Escrituras. O que ela disser é a verdade. Ainda que eu não concorde, o que ela diz é a verdade, porque é ela quem traz os verdadeiros significados. E olha que interessante. Eu vou pedir já para vocês aí, porque a gente vai ler algumas passagens bíblicas, porque quem vai regenerar a gente é a Escritura, então é por isso que você precisa ler. Então eu vou pedir para vocês já abrirem aí Atos 9, que daqui a pouco a gente vai ler. Cara, o que é interessante quando a gente pensa que esse texto que foi utilizado, né, que é o 2 Timóteo, quando a gente pensa que quem escreveu esse texto foi Paulo. Por que é interessante pensar nisso? Porque Paulo foi alguém que teve os seus conceitos, as suas ideias, as suas crenças ressignificadas. Quem era Paulo? Paulo era hebreus dos hebreus. Paulo era fariseu. Paulo era quem? Exímio conhecedor e cumpridor da legislação judaica. Paulo não era só isso. Entre todos os seus pares, Paulo se destacava. Porque Paulo era melhor que todo mundo. Paulo tinha um conhecimento melhor que todo mundo. Paulo era um exímio conhecedor das Sagradas Escrituras. Paulo sabia o que acreditava. Paulo conhecia o que acreditava. Paulo conhecia o que pregava. Paulo conhecia aquilo que ele vivia. Só que daí, acontece um negócio interessante na vida de Paulo. Vocês abriram Atos 9, 3 ao 5? O Fábio não achou ainda. Eu vou ler aqui para vocês, aqui com vocês, o que acontece aqui, um negócio curioso acontece em Atos 9, 3 ao 5. Diz assim, que Paulo, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Alguém tem alguma dúvida de que Paulo tinha completa convicção de que o que ele estava fazendo era correto? Paulo tinha completa certeza e convicção de que aquilo que ele estava fazendo era o correto. Que aquilo que ele estava fazendo era a obra de Deus. Que o que Paulo estava fazendo era defender a verdadeira religião contra a seita do cristianismo. Paulo tinha plena convicção do que estava fazendo. Ele tinha plena convicção de que ele estava certo. Só que daí acontece um negócio curioso. Aquele líder dessa seita que tinha morrido, aquele judeu de 33 anos, aparece para Paulo. E fala, Paulo, tudo isso que você acredita, está tudo errado. Paulo, você não está perseguindo cristãos, você está me perseguindo, Paulo. Todos os seus conceitos, todas as suas crenças, Paulo, estão equivocadas, Paulo. Porque eu é que sou a verdade. Porque eu morri, mas ao terceiro dia ressuscitei. E você está me perseguindo, Paulo. E Cristo vai, então, vai fazer, então, uma ressignificação de tudo o que Paulo acreditava. E Paulo passa, então, longe de ser um perseguidor da igreja de Cristo,
Paulo passa então a ser a espinha dorsal da igreja. Paulo vai escrever quase metade das cartas do Novo Testamento. Paulo vai ser um dos homens mais influentes da história da humanidade, porque Cristo apareceu para ele e ressignificou a sua vida. Não foi a legislação judaica, não foi o que ele aprendeu dos rabinos, foi Cristo quem deu significado à vida de Paulo, e é Cristo quem dá significado à nossa vida. Independente daquilo que você acredita, independente daquilo que você conhece, daquilo que você acha que sabe, Cristo é a verdade, e é Ele que vai dar significado a cada uma das nossas vidas. Porque a verdade está em Cristo. E aí, Paulo passa praticamente 3 anos aprendendo com o próprio Cristo o que é ser um cristão. Paulo aprende diretamente do próprio Cristo o que é fazer a obra de Deus. Eu imagino Paulo falando, mas espera aí, Jesus, são os filhos de Abraão, é a descendência de Abraão. Não, Paulo, eles são a descendência de Abraão. É eles que são os filhos da fé de Abraão. Não, mas o que eu aprendi não foi isso, Senhor. O que eu aprendi é que é diferente. Os filhos de Abraão precisam seguir. Não, os filhos de Abraão são aqueles que me seguem, Paulo. Os filhos de Abraão verdadeiros são aqueles que fazem a minha vontade, independente daquilo que eles acreditam. Porque cristianismo não é sobre algo que você pensa, que você acredita. Cristianismo é sobre uma pessoa. Cristianismo é sobre Jesus Cristo e o que Ele pode fazer na nossa vida. Abre aí comigo Filipenses 3, a gente vai ler do 3 ao 9. Foi? Vamos lá. Paulo falando aqui, a igreja de Filipos. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida de que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, rejeitei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela existência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus. O que Paulo estava falando é que ele abandonou tudo o que ele acreditava. Ele abandonou toda a sua justiça em prol da justiça de Cristo. Não sou eu que me justifico, mas é Cristo quem me justifica. Não são as minhas convicções, não são as minhas crenças, mas é o Filho do Deus vivo que dita a minha vida. É Ele que vive em mim. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Volta lá para... Segunda carta, não mandei vocês saírem? Mentira, eu mandei sim. Volta lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo novamente. E aí é mais um parêntese do texto, né? Paulo vai dizer assim, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E algumas traduções vão dizer tempos difíceis. E é interessante que Paulo aqui, ele fala, Timóteo, você sabe, é isso que vai acontecer. Eu não estou dizendo se isso vai acontecer. Eu não estou dizendo, se vier tempos difíceis, se vier pessoas ruins, se vier pessoas amantes de si mesmo. Não, eu estou dizendo quando isso vai acontecer, porque isso vai acontecer. Aí a gente vê um monte de cristão desesperado, porque está acontecendo um monte de maldade no mundo, as pessoas estão perdendo o amor próprio, estão perdendo o amor pelas coisas. Gente, Paulo já disse isso a Timóteo, é isso que vai acontecer nos tempos do fim. Não se aflijam. Não tenham seu coração com temor, com medo, porque isso é o cumprimento das Escrituras. O mundo vai se perder muito ainda, mas Deus ainda separa a tua igreja permanecendo firme e fiel até o fim. Não é se, mas é quando essas coisas forem acontecer. E aí, a gente chega na questão dos afetos e da afeição natural. O que é a afeição natural que Paulo está dizendo aqui? Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui sobre a afeição natural é aquela afeição, aquele afeto que é próprio de familiares, que
o filho tem pelo pai, o pai tem pelo filho, os familiares têm entre si. Esse é o afeto natural, é uma afeição natural. O que acontece é que Paulo vai dizer que os tempos vão ficar tão ruins, vai ficar tudo tão ruim, que até o afeto natural, a afeição natural vai se perder. E é por isso que a gente vê pessoas extremamente egoístas, amantes de si mesmo. O próprio texto vai responder o porquê que as pessoas perderam a afeição natural. É porque elas se tornaram amantes de si mesmas. Elas não entendem mais o amor ao próximo, o amor às outras pessoas, mas o que elas entendem é o amor próprio. E o amor próprio no lugar do amor de Deus abre caminho para as maiores falhas humanas. Porque o alvo agora não está no amor de Deus, está no meu amor próprio. E naquilo que eu considero importante para a minha vida. E por que isso aconteceu? E por que a gente deixou de ter o amor ao próximo com o amor próprio? A lógica dessa sociedade, a lógica humana, é que o que importa é você mesmo. Que o que importa é o seu amor próprio. Seja você mesmo. O que importa é só você. São seus sentimentos por você mesmo que importa. Seja você mesmo. E essa sociedade foi empurrando a gente para um nível de egoísmo e egocentrismo em que não importa mais o próximo, porque o que importa é somente eu. E com essa narrativa, as grandes atrocidades da história aconteceram. E eu vou te dizer que, infelizmente, isso também atingiu a igreja. Uma igreja que diz que o centro da vontade de Deus é você. Que você é o preferidinho de Deus. Que o centro da vontade de Deus e toda a Trindade é você. Colocando você no centro de tudo, como se você fosse o mais importante de tudo. Desculpa eu te falar, o centro da vontade de Deus não é você, mas o centro da sua vontade tem que ser Deus. E esse egoísmo, essa falta de amor fraterno, essa falta de afeição natural, desencadeou uma série de atrocidades. E a gente podia enumerar muitas aqui, muitas delas. Mas eu vou ficar apenas em uma. Desde que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, por volta de 70, mais de 60 milhões de abortos aconteceram nos Estados Unidos. Isso só nos Estados Unidos. O aborto, dizem que é uma disputa entre a liberdade da mulher e a vida do embrião. Mas longe disso, o aborto é por conta daqueles que perderam a afeição natural. Para aqueles que foram abandonados e que agora agem segundo as suas próprias vontades e que não têm afeto nenhum pelo ser vivo. Isso não é novo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da eugenia. Foi um termo que foi cunhado aí lá pelos anos de 1883. Como que funciona? A teoria da evolução de Darwin, ela vai dizer que ocorre uma seleção natural, certo? Os mais simples vão ficando para trás e vão surgindo os mais complexos. Aqueles que são defeituosos, que são frágeis, vão ficando para trás. Isso naturalmente acontece. E aí os mais fortes, né, a espécie vai se aperfeiçoando de forma natural. A eugenia vai dizer que a gente pode fazer essa seleção através de nós mesmos. A gente pode decidir quem vai nascer, juntando pessoas boas com pessoas boas. Juntando pessoas que têm uma inteligência maior com pessoas que têm uma inteligência maior. Pessoas que têm uma condição financeira maior com pessoas que têm uma condição financeira melhor. E assim você conseguiria aperfeiçoar a humanidade através da eugenia. Tirando os degenerados, tirando aqueles que são defeituosos. Parece cruel. E é cruel. Essa é a perda da afeição natural. Algumas décadas depois, quem instituiu isso através de lei foi o próprio Adolf Hitler. Para aperfeiçoar a sua espécie, ele já dizia que os defeituosos deveriam ser descartados. Aqueles que tiverem síndrome de Down deveriam ser descartados. Parece cruel, não é? Isso é a perda da afeição natural. O ser humano foi se tornando degenerado conforme o tempo foi passando. A Primeira Guerra Mundial matou cerca de 10 milhões de pessoas. A Segunda, mais ou menos uns 70 milhões de abortos. Só os Estados Unidos,
60 milhões de abortos foram cometidos em nome da liberdade individual. Porque nós tentamos trazer o significado de afeto e de amor de acordo com a nossa própria concepção. Mas a ideia aqui é ressignificar isso. É entender aonde a gente vai encontrar o parâmetro para o amor. Aonde a gente vai encontrar o parâmetro para o afeto. E aí eu quero que você abra. Você vai falar para mim que você não vai abrir porque você sabe de cor. Mas eu vou pedir que você abra em João 3,16. O amor verdadeiro, o amor legítimo, o amor perfeito não está em nós. O amor perfeito está em Deus. Porque Deus é amor. Deus não criou a humanidade, não criou uma família para que ele pudesse se relacionar em amor. Deus já se relacionava em amor na família da Trindade antes da fundação do mundo. Deus ama o Filho toda a eternidade. O Filho ama o Pai em toda a eternidade. E ambos se amam no Espírito Santo. O amor é intrínseco a Deus. Deus é amor. Deus é, em essência, amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o parâmetro do amor. Perceba que o amor de Deus não está em alguma coisa do mundo. Deus não amou o mundo porque o mundo era belo. Deus não amou o mundo porque o mundo precisava de amor. Deus não amou o mundo porque o mundo clamava por amor. Deus amou o mundo porque Deus é amor. Esse é o parâmetro de amor que a gente deve seguir. Esse é o significado correto de amor e de afeto que a gente deve seguir. E Deus revelou essa quantidade de amor enviando seu Filho Jesus Cristo. Jesus não veio aqui para fazer a sua própria vontade. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai, que era amar cada um de nós. Jesus veio aqui e passou por tudo o que passou, e foi traído, e foi humilhado, e apanhou, foi agredido, foi injustamente condenado em amor. Ele sendo Deus, ele sendo rei, ele sendo o próprio Deus, ele não levou em consideração aquilo que ele era, aquilo que ele deveria ser, a sua coroação, a sua divindade, mas ele levou em consideração o outro, porque o amor de Deus não está no outro, está em Deus. Porque o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus não era uma resposta ao que as pessoas faziam para Cristo, mas era uma resposta do que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo para as pessoas. Jesus Cristo estava ali, pronto para morrer, próximo da sua morte, mas ele não se preocupa com ele mesmo, ele se preocupa com os seus discípulos. Ele chega para Pedro e fala: Pedro, eu sei o que vai acontecer, cara, eu sei que você vai me negar, mas eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com a sua fé, cara, porque eu te amo. E o meu amor não depende de você, o meu amor depende de Deus. Porque eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai, não a minha própria. E a vontade do meu Pai é amar vocês aqui. E ele foi levado à cruz, foi abandonado por todos, mas o reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino que ama. Sermos representantes do reino de Deus significa ser representantes do amor de Deus, porque do afeto de Deus, para demonstrar o amor de Deus aonde nós estivermos. Todo o reino dos céus, todo o reino de Deus estava envolvido no plano de Deus de amar a humanidade. Abre aí comigo em Marcos 16. Talvez seja mais fácil você ir para Lucas e voltar um. Dê a dica, hein, Fábio? Olha como que funciona o reino de Deus. Olha como que funciona o reino dos céus. Um reino que propaga o amor. Um reino que vive o amor. Porque o amor não depende daquele que é alvo do amor, mas o amor depende de Deus. E olha como que funciona o reino dos céus. Em Marcos 16, 5, 7.
E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestindo uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe: não vos assusteis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Cara, o reino dos céus inteiro estava preocupado com Pedro, cara. O reino dos céus inteiro estava preocupado com o amor que Deus dedicou a Pedro, cara. Pedro traiu, Pedro se afastou de Deus, mas o amor de Deus jamais se afastou de Pedro, porque ele jamais se afasta de nós. Porque não há profundidade, não há distância, não há guerra, não há nada que vai separar esse amor de Deus de você. E o que eu pretendo aqui nessa manhã? Eu estava conversando esses dias atrás com o Pedro, não esse Pedro aqui que eu estou lendo. Eu estava conversando com o Pedro ali, que está ali esses dias. E a gente estava pensando assim, né? Pelo que a igreja é conhecida? Né? Pelo que as pessoas entendem que é a igreja? Quando você diz, eu sou da igreja, o que as pessoas pensam? A gente concluiu ali, eu e o Pedro, que as pessoas entendem que a religião cristã, protestante, é uma religião da regra, né? É a religião do não. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É conhecida como uma religião da regra. Mas nós deveríamos ser conhecidos pela religião do amor. Pela religião que ama. E aí, eu conversando com o Pedro, a gente pensou assim, cara, em um nível macro, em um nível nacional, mundial, é muito difícil reverter isso. É muito difícil a gente conseguir reverter isso. A gente conseguir ir numa televisão e no rádio, conseguir demonstrar para as pessoas que a nossa religião, que o cristianismo não é sobre regras, é sobre amor. É muito difícil. Mas onde você está inserido, é possível. Pode ser que não numa visão macro, mas onde você está inserido, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua clínica, na sua escola, aonde você estiver, você é uma expressão do amor de Deus para aquelas pessoas. Você é uma expressão do amor do Pai para aquelas pessoas. Você precisa demonstrar para aquelas pessoas que a religião cristã é uma religião que ama. Às vezes, acho que você já deve ter ouvido isso, eu também já ouvi isso algumas vezes, se é que a gente já não falou isso. Não, eu sou filho do rei, meu pai tem tudo, então eu vou ter isso aqui. Eu sou filho de Deus soberano. Não admito que as pessoas falem assim comigo. Cara, eu sou filho do rei, até parece que vão pisar em mim. Não é mesmo? Meu desafio para você na segunda-feira, porque, deixa eu te falar, pouco importa o que acontece aqui no sábado, quando a gente está sentado aí. O cristianismo é visto na segunda-feira. Se você pertence a Deus, se você conhece a Deus, isso deve ser visto na segunda-feira. Porque aqui, todo mundo aparenta conhecer a Deus. Mas é a segunda-feira que vai dizer se você realmente é a expressão do amor de Deus nesse mundo de trevas. E o meu desafio para você, nessa manhã, é que, sei lá, você tem alguém chato no seu serviço? Alguém que trata com injustiça? Alguém que já tentou puxar o seu tapete? O meu desafio para você é olhar para essa pessoa e falar: eu sou filho do rei, e de um rei que perdoa, e por isso eu te perdoo. Eu sou filho de um rei que ama, independentemente do que eu fiz para ele, ele insiste em me amar. Então eu vou insistir em te amar, independente do que você faça. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, e a gente deve amar as pessoas na expressão do amor desse Deus. A gente deve ter afeto às pessoas em expressão a esse amor de Deus. Porque o reino de Deus é amor. E o que você precisa é viver em amor. A gente já sabe as regras que a gente precisa viver, a gente já sabe as regras que a gente precisa observar. Mas o que eu quero te convidar hoje é a ressignificar esse afeto, esse amor, para que você expresse esse amor lá nas trevas, lá no mundo, lá na sua escola, lá no seu trabalho, que você seja a expressão viva do amor de Deus. Essa é a minha oração e esse é o meu pedido, e assim eu finalizo essa mensagem. Que o amor de Deus continue transbordando através da vida de vocês e alcançando as pessoas com quem vocês têm contato, porque o nosso Deus é amor.